Pessoal, tudo bom? Meu nome é Carla. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube Tarô Kármico. E eu quero convidar vocês a fazerem um trabalho comigo aqui no YouTube através dos vídeos. A minha proposta eu iniciei num vídeo anterior a esse, onde eu falo sobre a questão da sombra. Então, quem não assistiu o vídeo, eu sugiro que vá lá e assista aquele vídeo e na parte final do vídeo eu faço uma tiragem, né? Para a gente responder algumas perguntas do nosso inconsciente que estão atribuídas à nossa sombra, enfim, eu dou uma introdução. Hoje eu vou dar seguimento a esse vídeo, onde a gente vai citar aqui, eu vou ler um pouco sobre a questão das moiras, que seriam as deusas do destino, que é um assunto que está muito conectado à nossa sombra, no sentido de quando a gente é acometido por algumas questões ou vivemos situações cíclicas, das quais não são positivas, a gente procura resposta inúmeras vezes, às vezes não consegue entender ou não consegue uma resposta para a nossa questão, para conseguir dissolver aquela questão, para conseguir equilibrar, para conseguir resolver aquele fato ou aquele fardo. E quando a gente trabalha na questão da sombra, a gente também trabalha com essa questão psicológica do entendimento de algumas crenças que nós temos internamente e como a gente pode repensar, questionar, ordenar ou colocá-las de uma maneira que traga mais lucidez, porque dentro desse trabalho de sombra a gente tem uma pré-visão de que a nossa clareza e a verdade, ela já está dentro de nós. Ela jaz dentro de nós, essa consciência superior divina está conectada a nós, porém o ego atrapalha, né? Falando assim, bem de forma antiga, assim, o ego atrapalha, né? Que seriam os nossos desejos, aspirações, temores. E eu quero começar esse vídeo falando um pouquinho sobre a questão da história das moiras, que são as três deusas do destino. Para mim, elas sempre foram muito conectadas à leitura de sorte, à leitura do tarô. Para mim, é uma energia que, quando a gente movimenta, a gente está buscando esse entendimento dessa corrente energética que elas trazem de tecer as situações de vida até que elas aconteçam de fato. Claro que hoje em dia a gente tem toda uma ideia de que tu pode criar a tua realidade, né, com a tua vibração, com os teus sentimentos, com as tuas emoções, que é isso, não deixa de ser verdade. Os nossos sentimentos e as nossas emoções e o nosso pensamento, ele vai determinar que tipo de olhar nós temos para um fato. Isso em si já é construir algo no mundo material. Tipo, eu tenho uma visão de uma situação, uma pessoa que está ao meu lado tem outra, e a outra pessoa que está do outro lado tem uma outra visão. E a partir dessa visão, a gente constrói a nossa vida. Só que nem sempre a visão que nós temos, ela é clara, ela é limpa. Muitas visões que nós temos de situações e de fatos, ela está contaminada pela nossa sombra, né? Que é aí que entra a necessidade do trabalho de sombra. De acordo com o teu preconceito, com o teu temor ou com o teu desejo, tu está determinando o significado que aquilo tem. E, dentro dessa determinação, tu vai criando situações que para os outros não existe. Para outras pessoas não tem fundamento. Até aí tudo bem. O problema é quando isso realmente começa a atrapalhar a tua vida. O problema é quando isso realmente, né, começa a trazer situações das quais tu não entende por que elas estão ali e não consegue resolver. Bom, a questão das moiras, primeiramente, ela fala muito sobre destino pré-determinado. Isso é muito antigo na humanidade, né? São três deusas tecelãs. Uma estica o fio, a outra tece o tamanho desse fio e a terceira corta, né? Geralmente são assim.
que geralmente é assim que funciona o trabalho delas. Então a ideia delas seria mais de algo pronto, como se cada mortal que nascesse recebesse isso delas e nada pudesse fazer em relação a isso. É aquilo que a gente diz, é assim Deus quis, né? Nas questões realmente que a gente não consegue explicar, não tem alcance, não tem consciência para explicar, a gente acaba se resignando a isso, né? De fato, existem momentos na vida que a gente não consegue pensar de outra maneira. Mas como nós temos um mundo bastante caótico às vezes para viver, com situações, mudanças abruptas, realinhamentos de energia, é interessante a gente também dar uma olhada nessa parte que fala sobre as moiras, para que a gente reflita um pouco sobre a maneira que a gente constrói, né, as situações do nosso dia a dia. E então eu vou dar uma lida aqui para nós, mais ou menos de como seria o caráter delas, e depois eu vou propor uma leitura de tarô e oráculo, né, onde é interativo, tu vai escolher qual dos montes, da mesma forma que eu sempre faço, para a gente poder alcançar um pouco mais, né, essa energia do inconsciente para que, porque ele próprio nos traz, sabe? Aquilo que a gente chama eureka, putz, entende tudo, sabe? Aquela ficha que cai, aquela iluminação súbita que acontece. Tudo isso é essa conexão que a gente consegue criar com o nosso inconsciente, com a nossa intuição. Então, esse trabalho de sombra, ele serve para quê? Para estreitar essa comunicação, para que a gente tenha esse recurso na nossa vida e não fique na dependência de outras coisas, para poder ter essa clareza no nosso dia a dia, certo? Por isso que eu te convido, se quiser participar comigo aqui, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal e a gente vai indo na sequência de vídeos onde eu vou apresentar várias deusas, vários contextos que trabalham junto com isso, tá? Para mim, esse é um trabalho extremamente valioso. Eu faço isso há mais de 10 anos que eu comecei a estudar, então eu quero oferecer isso para vocês aqui, tá bom? Então me acompanha aqui. Destino inconsciente e karma. Durante as épocas de lua negra em nossa vida, quando parece que nossa conhecida segurança está sendo destruída, somos muitas vezes dominadas por sentimentos de desamparo. Somos incapazes de compreender por que coisas tão terríveis estão acontecendo conosco. Nós nos preocupamos com a noção de que a nossa vida possa ser marcada por um destino trágico. Essa ideia de destino, que a vida de cada pessoa é pré-ordenada e pré-determinada por forças além do controle dela ou dele, é tão velha quanto a humanidade em si. E logo após essa eterna questão surge o assunto de livre-arbítrio. Temos alguma influência sobre o nosso destino? A resposta para essa pergunta não é algo do tipo isso ou aquilo, mas a compreensão sintética de que cada momento nós, simultaneamente, ficamos sujeitas ao destino e ao livre-arbítrio. As moiras, como determinantes do destino, não são uma força externa separada e mais poderosa do que nós. Mas essas 3 irmãs que viram a nossa sorte e encarnam o nosso destino vivem dentro de nós, nos reinos escuros e inconscientes de nossa psique. Assim como o eu sombra, quando rejeitado e renegado, as moiras, quando afastadas e desrespeitadas, podem subitamente se manifestar como as circunstâncias de nosso trágico azar. É importante lembrar que nos mitos as 3 irmãs repartiam o bem e o mal para a criança recém-nascida. Se nós temos uma sensação de correntes positivas atuando em nossa alma, então as nossas moiras interiores estão bem dispostas em relação a nós. Isso pode liberar grandes forças positivas e recursos de energia vital ficam disponíveis para nós. Mas se passamos a sentir que nossas moiras teceram para nós um futuro trágico e vazio, ficamos deprimidas e sentindo-nos drenadas de energia vital. Nesses momentos, os aspectos negros da nossa personalidade são ativados, como o ódio e o desespero em relação ao que percebemos ser injustiça, sem qualquer razão ou causa aparente de nossa situação.
No entanto, o padrão de nosso destino não é imposto para nós por alguma força externa, mas vem das profundezas da nossa própria alma. Lis Green equipara as 3 parcas ao arcano da roda da fortuna do tarô. Em um nível interno, as 3 moiras que seguram a roda da fortuna apresentam a imagem de uma lei profunda e misteriosa atuando dentro do indivíduo, que é conhecida e não vista, que é desconhecida e não vista, até que pareça precipitar súbitas mudanças na sorte, que subvertem o padrão estabelecido de vida. Que misteriosa lei é essa? Mais antiga do que o próprio tempo, que as parcas são incumbidas de cumprir e manter. Hoje, a maioria de nós rejeita um modelo fatalista do universo, porque a ideia de que nossa vida é totalmente predeterminada por uma força invisível, impessoal e randômica é um pensamento aterrador. Isso anula qualquer possibilidade de que possamos sonhar, aspirar e usar nossa vontade para moldar o curso de nossa vida. Essa concepção popular da sorte nos deixa indefesos e impotentes. As parcas nascidas no início da criação teciam os fios que mantinham a conexão da humanidade com a ordem natural do próprio universo. Para o grande poeta grego Hesíodo, a parca era guardiã da justiça e da lei natural. As moiras que estavam presentes tanto no nascimento quanto na morte de um indivíduo giravam a roda da fortuna, que também é a roda do tempo. No processo cíclico, o fim do velho ciclo é também a base e o precursor do novo ciclo. A semente germina, floresce e volta a ser semente, apenas para germinar de novo. A semente da qual surge uma nova planta contém a essência de sua predecessora. Em algum momento na sucessão de nossa vida humana, colhemos safra de todas as sementes que plantamos antes. Essa é a base da lei do karma, que postula a relação de causa e efeito entre nossas ações anteriores e as circunstâncias atuais. O karma é o fruto de nossas sementes ou resultado de nossas ações, em um sentido tanto positivo quanto negativo. O karma é com frequência ligado ao conceito de reencarnação e propõe que nós não temos apenas uma, mas muitas, várias vidas, uma logo da outra, de incontáveis tempos de vida. Colhemos os resultados de todas as nossas ações. Uma escritura bíblica resume a doutrina oriental do karma num verso: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Desse ponto de vista, o destino é inevitável ao amadurecimento do nosso karma. Até esse exato momento, tudo o que nos aconteceu foi predeterminado pelas nossas ações e nossos pensamentos anteriores, pessoais ou de grupo. E esse nosso destino, ele não foi imposto a nós do exterior, mas é um produto de nossa própria criação interna. A possibilidade de livre-arbítrio existirá de acordo com a maneira como nós reagimos ao nosso destino. As intenções e motivações que são a base das escolhas que fazemos e das atitudes que tomamos no presente determinam nosso destino. Nosso livre-arbítrio existe como a escolha e a oportunidade de criar o futuro de acordo com o nosso nível de sabedoria e compaixão. As moiras operam a partir de um nível inconsciente do nosso ser, devido à nossa visão limitada. Somos muitas vezes incapazes de ver todas as implicações de como o mesmo, quando nossos começos iniciam um processo que levará a uma conclusão inescapável. Por meio de nossas ações anteriores, tecemos os fios do nosso destino. Pela natureza de nossas respostas e ações diante da inevitabilidade de nossas circunstâncias presentes, tecemos o padrão de nosso destino futuro. As moiras dentro de nós são as servas da justiça, que presidem os trabalhos ordenadamente misteriosos e invisíveis do cosmos. Elas nos guiam através da nossa dor e sofrimento em direção à mudança e à renovação e à sintonia para vivermos em harmonia com a alma do mundo, honrando e respeitando as filhas da noite como nossas próprias forças negras inconscientes. Podemos fazer as pazes com as moiras. No cortejo da deusa da noite Nix, Nêmesis, as Eríneas, as
Hespérides são as moiras. Essas irmãs nos ensinam que nada além de nossas próprias ações anteriores são são as causas fundamentais da nossa má sorte ou do nosso destino ruim, tanto quanto a nossa boa sorte. Além disso, pelas nossas ações e atitudes presentes, somos aquelas que controlam e criam o nosso destino futuro. Bom, gente, então, eu fiz a leitura e agora ficam aqui algumas questões, né? Eu sugiro que vocês tenham um diário de trabalho de sombras, né? Para quem já trabalha com bruxaria natural como eu, a gente tem um diário que a gente chama de livro das sombras. E a gente vai colocar essas questões aqui para a gente refletir e responder. Penso que tudo seja fadado ou predeterminado. Eu me sinto impotente para mudar qualquer coisa. Sinto que o curso que a minha vida tomou é resultado da ação de outras pessoas sobre mim ou apenas boa ou má sorte. Penso que tenho livre-arbítrio para moldar o futuro. Assumo alguma responsabilidade pessoal pela minha infelicidade. Acredito que vítimas são inocentes e impotentes espectadoras que foram propositalmente abusadas por opressores. Vejo alguma relação entre minhas próprias ações e as circunstâncias da minha vida? Aqui a gente já entra na parte de Hecate. Bom, gente, vamos fazer uma pequena reflexão sobre isso e depois eu vou fazer uma tiragem de tarô, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre essas questões das quais eu li aqui com vocês. Bom, gente, então assim, eu como pessoa, né, sempre achei difícil entrar nessa parte de vítima e opressor. Eu sempre achei muito difícil falar sobre isso, se é uma questão de que nós tecemos isso na nossa vida para estar vivendo. Por quê? Porque vocês sabem, existem tanta coisa dura, existe tanta desgraça, gente, que pode acontecer com as pessoas. Vou botar um incenso, vou botar aqui. Que só de eu mencionar que alguém é culpado pelo que está vivendo, às vezes é criança, às vezes é idoso, às vezes são animais e uma pessoa atenta contra essas pessoas, essas vidas. Não dá para olhar para isso dessa maneira, né? A gente fica uma coisa muito impossível. Para mim sempre ficou, certo? Sempre ficou muito impossível, mas tem uma coisa assim também olhando para um outro lado. Como é que eu vou conseguir olhar para uma pessoa no sentido de que ela foi esquecida pela divindade, ela foi esquecida por Deus, foi esquecida pela deusa, pela Nossa Senhora, pelo orixá, seja lá por quem for que ela trata como proteção ou que vem da linhagem familiar dela. Também não dá para ter essa noção. Então, por isso que para mim a questão da espiritualidade sempre foi uma coisa muito determinante nesse sentido e geralmente, né, a gente pega assim espiritualidade, ela serve para tratar questões que a gente não consegue ter a lógica ao nosso alcance. Gente, a gente continua num próximo vídeo, senão ele vai ficar muito longo aqui, tá? Mas eu vou continuar gravando e a gente vai conseguir continuar desenvolvendo isso, porque não é um tema que tu vai falar meia dúzia de coisas, tirar 3 cartas, não funciona assim, né? Então tá, me segue no próximo vídeo, então assiste lá e vamos continuar nosso trabalho. Beijo!